que para você, homem, que uma vez por mês, uma quarta-feira no mês, que você vá para escutar uma palavra que Deus está direcionando para os homens desta casa, eu penso que você realmente perde se você não está ali, sabia? Então, assim, abra o seu coração, amém? Eu lembro sempre de ouvir o pastor Rodrigo dizer: se nós fizermos sempre as mesmas coisas, vamos ter sempre o mesmo resultado. Você quer ter resultado diferente em 2020? Amém? Então, abra-se para a direção de Deus, para fazer coisas novas. Amém? Ah, mas é que eu nunca fui. Ah, não sei, vou chegar lá. Irmão, vai chegar lá, você é dessa casa. Senta lá, conversa numa mesa talvez com quem você nunca conversou. Amém? Aprenda de Deus e seja abençoado. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 7, a palavra do Senhor que nos diz assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardassem a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentação ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia, e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia, com um grande estrondo, sobre os filisteus, e os amarrou de tal forma que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate, e até o território delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passava por Betel, Gilgal e Mispá, e julgava Israel em todos estes lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali,
onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Amém? Querido, nesta manhã, nós vamos estudar um pouquinho sobre esse texto. Um texto assim que fala muito ao meu coração. Deus já havia me dado esse texto para estudar e meditar já há alguns anos, desde o ano de 1900, desde o ano de 2015. Desde o ano de 2015, esse é um texto que eu vim estudando, e quando foi essa semana eu precisava pregar aqui, então buscando uma palavra de Deus, o Senhor me trouxe, então, à memória esse texto, para nós estarmos conversando nesta manhã. E eu gostaria, assim, que esta palavra, você recebesse ela de Deus, como uma palavra, assim, muito íntima ao seu coração. Como se fosse, assim, você estivesse sentado, talvez, lá no seu lugar de oração, ou lá na sua sala, lá no lugar onde você gosta de estar com Deus, e o Espírito Santo estivesse ali com você naquele momento, e Ele mesmo estivesse ministrando a sua vida. Amém? Porque eu gostaria que o agir de Deus sobre a sua vida, neste texto, fosse como foi o agir de Deus na minha vida, quando Deus me deu esse texto para meditar. Que não seja apenas uma palavra que você ouve uma manhã, e que você pensa assim, que palavra bonita, né? Mas que isso, na verdade, entra por um ouvido e sai pelo outro, e você não deixa isso penetrar no seu coração e realmente trazer mudança. Amém, irmãos? Então, você que deseja, baixa agora a sua cabeça e vamos pedir isso ao Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, a atuação do Teu Espírito Santo em nós, Senhor. Nós queremos pedir que a Tua palavra fale ao nosso coração e que ela seja esse instrumento, meu Deus, que venha para nos mudar, para nos transformar, para mexer com o nosso interior, para nos levar a uma ação diferente, para nos levar, Senhor, a uma consagração diferente, para nos levar, meu Deus, para mais perto de Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu chamei essa ministração de voltando ao lugar da presença de Deus. Querido, se você for olhar o comecinho do nosso texto, diz assim, que a arca do Senhor foi levada para a casa de Abinadab. O que tinha acontecido antes disso é que os filhos do profeta Eli, né, e do sacerdote Eli, haviam pego a arca de Deus e levado a arca de Deus para uma guerra, porque estavam sendo derrotados pelo inimigo. Então eles pegam a arca de Deus, levam a arca de Deus para uma guerra, e acreditando que pela arca do Senhor, que representava a presença de Deus, estar ali na guerra, eles iriam vencer aquela guerra. Mas se você ler tudo o que acontece antes, você vai ver que Israel é duramente derrotado, a arca de Deus é tomada, é levada lá para a terra dos filisteus, é colocada dentro do templo de Dagom. E é tão interessante a gente observar, sabe, irmãos, que naquela guerra em que o povo pega, sem buscar a Deus, sem buscar a direção de Deus, pega a arca que representava a presença de Deus e leva para aquele lugar de guerra, você sabe o que acontece ali? A presença de Deus não se manifesta. Mas aquela arca representava a manifestação da presença de Deus. Mas o coração do povo, meus irmãos, e o coração daqueles sacerdotes que levaram ali nos ombros a arca do Senhor, estava muito longe de Deus. Era um coração que estava longe de Deus. E essa situação aqui, ela vem para mostrar uma realidade. Diga assim, mostrar, revelar o que estava dentro. Então, esse episódio aqui, ele vem para mostrar o que estava dentro. Então, eles pegam a arca, levam a arca para a guerra e o que acontece? Nada.
Não acontece nada, porque Deus não estava ali e não estava com eles. Mas é tão interessante que quando aquela arca é colocada lá na presença do inimigo, lá na casa do altar dos deuses, você sabe o que acontece? Deus se manifesta ali. Quantos lembram o que acontece ali? O Dagon no outro dia acorda caído, tombado, diante da arca. Aí eles vão lá, levantam. Você imagina, né, irmãos, um Deus que os seus servidores precisam o levantar, né? Ele não levanta sozinho. Então vai lá, bota o Dagon de novo para cima. Aí no outro dia de manhã, como é que estava o Dagon? Caído de novo. Sabe, irmãos, estava com a sua cabeça cortada, com as suas mãos cortadas, decepado. A presença de Deus se manifesta ali. E isso, eu acho que já era alguma coisa Deus revelando. Deus revelando. Porque quando a arca do Senhor, eles ouvem aquele brado, né? Quando os filisteus ouvem aquele brado, que a arca do Senhor chega no acampamento de guerra de Israel, eles falam assim, gente, os deuses dos hebreus vieram. Se nós não formos fortes agora, é melhor nós sermos fortes para termos uma vitória assim menos terrível, sabe? Então vamos nos esforçar ao máximo para que a gente tenha uma vitória assim menos esmagadora, menos vergonhosa. Eles creram mais. Eles honraram mais. Eles tiveram mais temor. O povo de Israel não tinha esse temor. Aqueles sacerdotes, a Bíblia diz, corruptos, não tinham esse temor. Então, quando a arca vai parar lá dentro do templo de Dagon, lá Deus se manifesta. Deus se manifesta fora da nação. E aí eles mandam em carros de boi, é toda uma história, né? Todo um contexto. Mandam a arca de volta. A arca de Deus chega numa cidade, que era uma cidade em que habitavam sacerdotes. Haviam sacerdotes habitando ali naquela cidade. Aí sabe o que acontece? Resolvem ir e fazer aquilo que sabiam que não era para fazer. Olhar dentro da arca. Aí o que acontece? Olha o povo de Deus como é, sem temor, muitas vezes. Sabem que não é para fazer a coisa de um jeito, mas fazem. E aí a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta e mata uns tantos. Aí fica aquela situação, não querem mais a arca ali. Não querem mais a arca ali. Tá? E aí então, essa é o primeiro capítulo do versículo 7. Pegam a arca, levam para Kiriat Jearim, levam para a casa de um homem chamado Abinadab. Este homem, em temor a Deus, separa um dos filhos para oficiar diante de Deus, só para cuidar daquela arca que ficou lá num cômodo da casa dele. E olha comigo o versículo de número 2, meus irmãos. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Diga, 20 anos. Meus irmãos, é incrível isso, né? A arca de Deus tinha um lugar para estar. Ela deveria estar dentro do tabernáculo, dentro da tenda, no lugar santo, no santo dos santos. Havia todo um cerimonial ordenado por Deus. Toda uma série de sacrifícios que deveria acontecer, que deveria ser feito. Ofertas ao Senhor que deveriam ser entregadas. Uma busca a Deus que deveria ser feito diariamente. E você sabe o que acontece? Deixam a arca do Senhor fora do lugar onde Deus havia ordenado que ela ficasse por nada mais, nada menos que 20 anos. 20 anos. Você sabe o que isso revela? Isso revela a importância que aquele povo dava para Deus.
revela a falta de importância que Deus estava tendo para eles. E meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantos de nós fazemos isso? A gente vem todo quebrado, né? Todo quebrado para Deus. A gente vem assim, só o pó. Aí Deus começa a trabalhar conosco, nos abençoar e tal, e tal, e tal. Aí depois que a pessoa casa, ela queria tanto casar. Aí depois que a pessoa tem filhos, ela queria tanto ter filhos. Aí depois que a pessoa se forma, ela queria tanto se formar, ter uma profissão. Aí depois que Deus dá a empresa para aquela pessoa que precisava sustentar a família dela, depois, né, que chega uma bênção, o que geralmente o povo faz? Se esquece de Deus. Não, irmã, a gente não esquece, não, a gente vem todo domingo. Mas que lugar Deus muitas vezes tem ocupado na nossa vida? Tem ocupado, meus irmãos, um lugar central. A presença do Senhor na nossa vida está aonde deveria estar? Ou será que para nós foi ficando questão de segunda, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo lugar? Sabe, quando nós vemos esse texto, nós temos que pensar sobre isso. Porque a Bíblia começa essa história lá em Êxodo capítulo 3, dizendo assim: eu tenho visto o seu clamor, o clamor dos filhos de Israel que clamam a mim. Eu tenho ouvido as suas aflições com que os egípcios os afligem. Então eu descerei e os livrarei. Amém? Então Deus manda um servo e manda o seu poder e manda o seu exército celestial. E a Bíblia diz que com mão forte e braço estendido, Deus os tira do Egito. Os faz peregrinar pelo deserto. Os coloca na terra de Canaã. Bom, chega na terra de Canaã. Passa um tempo de conquista. O que é que acontece? É assim que fica o coração do povo de Deus. Samuel é o último dos juízes. Samuel é o último juiz de Israel. E como é que está o coração do povo na época do último juiz de Israel? 20 anos demora para esse povo começar a chorar pela presença de Deus. 20 anos demora para cair a ficha de dizer assim: a nossa vida não é mais a mesma. Deus está fazendo falta. Demora 20 anos, meus irmãos, para o povo ter saudade da presença do Senhor. Demora 20 anos. Querido, nós já estamos entrando no mês de março. E eu gostaria sim que você permitisse que o Espírito Santo de Deus falasse com você. Porque se você não permitir ser chacoalhado pelo Senhor, vai ser mais um ano. Irmão, vai ser mais um ano. Para se somar nos 20 aqui, né? Vai ser mais um ano que o Senhor vai olhar e falar: olha lá. Não mudou nada. Não houve um movimento de busca, não houve um movimento de transformação. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus se alegra que nós estejamos reunidos aqui nessa manhã hoje, amém? Deus quer isso de nós, mas presta bem atenção. Existe muito mais do que isso. É isso que Deus está dizendo para cada um de nós nessa manhã. Existe muito mais do que só nós virmos uma vez na semana ou 2 vezes na semana congregarmos. Existe muito mais do que isso. Deus tem mais para nós. Deus tem que nós o conheçamos na intimidade.
Deus tem que Ele quer falar conosco, que Ele quer nos transformar, que Ele quer nos mudar, que Ele quer fazer algo novo em nós. Amém? Mas, irmão, você precisa acordar. Você precisa ter saudades do Senhor. Amém? Você precisa entender aonde foi que a presença do Senhor se foi na tua vida e que você não foi lá buscá-la. O que acontece? Que ficamos lá empacados, né? E que, sabe, aí escutamos uma palavra abençoada e tal, mas as nossas prioridades são outras, meus irmãos, e nós não queremos mudar isso. E ficamos lá, na mesma vida. E a palavra diz que se chegaram a 20 anos. 20 anos depois, começou a haver um movimento. 20 anos depois, começou a haver um incômodo no coração deles. Eu espero que na nossa vida não demore 20 anos, amém? Amém? Eu espero que o Senhor te acorde, me acorde e nos chacoalhe bem antes disso. Amém? E que nós estejamos entendendo o que é tanto que Deus fala desse púlpito, que é tanto que Deus fala conosco, que precisamos buscar o Senhor, que precisamos buscar o Senhor, que precisamos buscar a palavra do Senhor, que precisamos ter intimidade com Deus. E aí, irmãos, começa a haver um movimento. Então, no versículo 3, Samuel começa a falar com o povo. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Olha o que Samuel fala. Vocês estão praticamente desviados. Não, nós somos o povo de Deus, separados. As outras nações é que não conhecem a Deus. E é assim que nós pensamos. Não, nós estamos indo no culto. Nós não paramos de ir na igreja. É assim que nós pensamos. Mas você sabe o que a palavra profética fala? Se é de todo o coração que você quer voltar para o Senhor, é assim que a palavra fala, a verdade. Por isso que eu disse para você, imagine que é você e o Espírito Santo nessa manhã. Não tem mais ninguém aqui, só tem você e Ele. E o Senhor falando com você, então é de todo o coração que você quer voltar? Então eu vou te mostrar, amém? O que deve fazer. Primeiro lugar, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Amém? Irmão, em primeiro lugar, se livra daquilo que você colocou em primeiro lugar na sua vida. Irmão, não se engane. Como o nosso coração é idólatra, como nós colocamos o trabalho, colocamos o filho, colocamos o esposo, colocamos a esposa, colocamos a família, colocamos até o ministério. Colocamos um desejo tal, colocamos um sonho tal, colocamos um alvo tal, colocamos um monte de coisa no lugar de Deus. Por isso que não estamos buscando Deus, em primeiro lugar. Por isso que perdemos a presença do Senhor. Irmão, não se engane. Amém? Eu queria que você imaginasse a seguinte situação nessa manhã, mas eu queria, sim, irmão, que você fosse muito sincero diante de Deus. Sabe por quê? Você está olhando para mim, eu estou olhando para você, daqui você é lindo, tá? Daqui você parece assim que brilha. Daqui parece que você tem umas 2 asas assim aqui atrás. A pastora olha para você, ela não sabe o que está dentro do teu coração, tá bom? Não tenho nem ideia, irmão, e também nem estou querendo ter, tá? Deixa que Deus te cuida, amém? Agora sim, não é assim com Deus, tá? Deus olha você nessa manhã e, meu irmão, Ele sabe tudo. Aquele olhão de fogo dele assim, ó, sabe tudo.
Então você não imagina que eu não sei de nada, tá? Para mim tá tudo 10. Mas a tua conversa nessa manhã não é comigo, é com Deus, tá bom? Então, eu quero que você seja bem sincero. Você imagina que você chega no céu. Você chega no céu. Irmãos, você chega no céu, querido, e o céu é tudo o que você sonhou. O céu é um lugar maravilhoso. Mas pensa assim, maravilhoso. Pensa tudo o que você possa imaginar de maravilhoso, amém? E você chega lá e é ruas de ouro, e o céu é um lugar maravilhoso. Irmão, e você sente uma paz, você sente uma alegria em ver tudo aquilo. Aquele lugar é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. E tem uma música lá, que é a música que você gosta, do jeito que você gosta. Tem uma adoração lá, que é daquele jeito que você sempre sonhou que ia ser no céu. Então, as pessoas que você conhece, os irmãos, tua família, sabe assim? O céu. Então imagina, você está nesse céu. É maravilhoso. Você está assim deslumbrado. Aí de repente, alguém te fala assim: só tem um negócio. Deus não está aqui. Ah, não? Não. Deus não está aqui. Eu pergunto, mas irmão, pensa num lugar, tá? Com tudo de bom, de maravilhoso, de perfeito. Só assim, que Deus não está ali. Aí eu te pergunto, seja sincera com você e com Deus. Iria fazer diferença para você? Faria alguma diferença para você? Não, porque aquele lugar, irmão, assim, tem tudo. É maravilhoso. Todas as bênçãos que você pode sonhar, a tua vida estão lá, tá? Só que tem um detalhe, Deus não está lá. Faria alguma diferença para você? Então, irmãos, é nisso aí que nós temos que pensar. Porque essa é a realidade aqui, ó. Durante muito tempo, a presença de Deus não fez diferença nenhuma. Entendeu? Aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Porque, irmão, para quem só busca a bênção, se o teu coração está totalmente inclinado a só buscar a bênção, querido, é só bênção que tu quer. Então, no fundo, você vai chegar à conclusão que não faz muita diferença se Deus estiver nesse céu ou não, já que se tudo que você quer de bom está lá. Qual que é o problema de Deus não estar lá, né? A questão, queridos, é por isso que a palavra fala que você tem que separar o que Deus te dá de quem Deus é para você. Amém? Quem Deus é para você, uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. Porque muitos irmãos só buscam a Deus por causa daquilo que Deus pode dar. E aí, em algum momento da vida, quando Deus não dá o que a pessoa quer, porque Deus precisa levá-lo ao crescimento, precisa discipliná-lo, precisa educá-lo, precisa... Um bom pai não fala só sim, um bom pai fala também? Não. Aí o que acontece com o nosso relacionamento com Deus? Então, querido, nós temos que pensar sobre isso. Quem é Deus para você? Deus é alguém que só te dá a bênção? É só por isso que você quer Deus? Ou se Deus é a fonte de toda a tua alegria, de toda a tua paz? Você tem um amor sincero por Deus? Você tem uma gratidão real pelo aquilo que Cristo fez pela sua vida, do lugar de onde Deus te tirou, do lamaçal do pecado? Qual é o teu relacionamento com Deus? Que tipo de relacionamento que você tem com Deus? Amém? Então, querido, em primeiro lugar, se você quer fazer um caminho de volta para a presença de Deus, em primeiro lugar, abra mão, tire do lugar, que é o primeiro lugar, do altar da sua vida, tire do altar da sua vida aquilo que você colocou que não é Deus. Amém? Não, irmã, mas você não entende. É porque isso... Querido,
Por exemplo, se um ídolo na tua vida é um marido, é uma mulher, é um filho, é um emprego, você não vai poder se livrar dessa pessoa. Você não pode pedir demissão do seu emprego, mas você pode aprender a se relacionar corretamente com essa pessoa, amém? Você pode aprender a colocar ela no lugar dela. E Deus no lugar dele, de Deus, soberano. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? Coloque Deus no lugar de Deus e coloque esse outro negócio que muitas vezes foi até Deus que te deu, no lugar dele lá, ó. Lá no lugar dele lá. Porque, querido, senão você perde a presença do Senhor. Amém? Não brinque com Deus. Então, em primeiro lugar, tire os ídolos, Samuel falou. E olha, faça outra coisa, Samuel disse. Ele disse assim, tire o ídolo e prepare o seu coração. Diga, prepare o seu coração. Meus irmãos, você sabe que com Deus, você não vai se enxergando e entrando e já logo tendo tudo e encontrando tudo. Amém? É uma caminhada, diga assim, é uma caminhada. Então, querido, prepare o teu coração. Você sabe o que isso fala? De tomada de decisão. Querido, porque quando você tirar do primeiro lugar da tua vida aquilo que tu pôs lá, que não devia estar lá, nem isso que você tirou do lugar, nem aquele monte de coisa que você acostumou errado em torno de você, nem o reino das trevas vão gostar, tá? Então você tem que estar numa firme decisão, amém? Prepara o teu coração. E foi assim, essa reunião aqui foi assim, eles começaram 20 anos depois, e Samuel faz uma reunião com a liderança, fala assim, então assim que vocês querem? Então vamos ver se é o que vocês querem mesmo. Em primeiro lugar, volta cada um para a sua tribo. Volta cada um para a sua casa. E vá e tire os deuses. Prepare o coração e esteja disposto a servir só a Ele. Está tudo no versículo 3. Esteja disposto a servir só a Ele. E o 4 diz assim, então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalinhos, os astarotes e serviram só o Senhor. Ponto. Isso aqui foi um tempo, que nós não sabemos quanto tempo que demorou para eles fazerem isto. Mas eles foram e fizeram. Depois que Deus viu que foi isto que eles foram e fizeram, aí está lá o versículo 5. Disse mais Samuel, congregai a Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Houve uma reunião solene. Amém? Houve uma reunião solene. Já que Deus viu que houve obediência, e querido, presta bem atenção. Esta palavra pode mudar a sua vida, amém? Você entender que você se afastou da presença do Senhor. E você decidir mudar. Mas aí você tem que ir e colocar Deus como prioridade de novo aonde deveria estar. Tem que se determinar. E a hora que Deus vê que é para valer mesmo, é isso que você quer mesmo. Aí então, Deus dá um passo em direção a você. Tem uma versão que é a NVT, eu não sei quantos tem essa versão, é a versão mais nova que nós temos traduzida no português, que é a nova versão transformadora. Ela coloca no versículo 3, que os filhos de Israel ficaram lá esperando para ver, por 20 anos, o que o Senhor faria. Eles traduzem assim. Que atitude que Deus tomaria em relação a eles? Que atitude que Deus tomou? Diga assim, nenhuma. Quem foi que teve que tomar atitude? O povo.
Deus já havia os tirado, meus irmãos, lá da escravidão do Egito e colocado eles na terra e dado as leis e as ordenanças. Você sabe foi o que Deus fez? Nada. Esperou até para ver aonde que ia. Até aonde isto vai nas nossas vidas. Jesus veio, meus irmãos, deixou o céu, a sua glória, se esvaziou, morreu na cruz e pela graça nós somos salvos, amém? Não precisamos pagar nada, pela graça sois salvos por meio da fé. E agora Ele nos coloca no seu reino e também está esperando para ver até onde que nós vamos com esse negócio. Até quanto tempo que vai demorar para a gente dar meia volta, a hora que a gente sai da comunhão da presença dEle. Mas a hora que o povo vai atrás de Samuel, e Samuel dá orientação pelo Espírito de Deus, e o povo faz aquilo que Deus mandou fazer, então agora Deus se move. Diga, Deus se move. Pela obediência. Deus se moveu e disse, Samuel, cutuca lá, Samuel fala, Samuel, manda eles se reunirem em Mispá. Aí Samuel diz, gente, venham a Mispá porque eu vou orar por vocês. E eles vieram, e vamos ver como é que foi esse encontro lá em Mispá. Versículo 6 diz assim, congregaram-se em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram naquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. Foi uma reunião solene de conserto, de arrependimento, em que ninguém apareceu ali para pôr a mão assim e falar assim, pois é, né, Senhor? Demorou tudo isso de tempo o Senhor falar conosco? Foi assim que o povo foi lá? Não. Primeiro tiraram os ídolos, voltaram a obedecer a Deus, se determinaram e apareceram na presença de Deus, tudo assim bem quebrantadinho. Jejuaram, se quebrantaram, se humilharam. Jejum no Antigo Testamento tem sempre essa conotação de se humilhar diante de Deus. Se humilharam diante de Deus e falaram assim, nós estamos errados. Nós pecamos. Nós pecamos. E a palavra de Deus diz que então Samuel ora por eles. Amém? Eles foram ali, eles se quebrantaram. E sabe, irmãos, o que acontece? Quando eles estavam naquele momento de oração, eles estavam naquele momento de quebrantamento, eles estavam naquele momento ainda de conserto com Deus. Isso que eu acabei de dizer agora para você. O inimigo não gosta nem um pouco. O inimigo não quer nem um pouco que você faça isso. Você sabe o que acontece? Os estudiosos dizem assim, naquele dia, eles vieram de todas as tribos. E muito provavelmente vieram pessoas importantes de todas as tribos. Quando diz que veio todo Israel, você não está imaginando, né? Que veio realmente todos os israelitas, mas todos os chefes de família principais foram lá, porque eles representavam as suas famílias. Naquela época, meus irmãos, era assim. O líder da família realmente a representava. E quando ele tomava uma atitude, aquilo representava a atitude de toda a família. Amém? Só que eles foram para orar. Eles foram para pedir perdão para Deus. Eles foram para se quebrantar. Eles não foram para nenhuma guerra. E quando os príncipes dos filisteus ouviram, porque aquela terra era vigiada, eles viviam invadindo Israel, os filisteus, e eles tinham postos de vigia. Então, quando eles começaram a ver toda aquela movimentação e o povo descendo lá, eles falaram, eles estão planejando algum ataque. E agora nós é que vamos atacá-los lá em Mispá. E aí, o povo de Israel recebe aquela informação. Os filisteus estão descendo para nos atacar. Mas aqueles chefes de família, aqueles homens que eram também guerreiros, eles não tinham levado armas, irmãos. Eles tinham levado um coração quebrantado. Amém?
Agora, você precisa saber que um coração quebrantado e um coração arrependido e um coração fiel vale mais que muitas armas. Amém? E é nisso, muitas vezes, que você deixou de colocar Deus no lugar de Deus e colocou lá o seu ídolo lá. Porque muitas vezes não confia que Deus vai ser por você. Não confia que se você desligar o computador lá tal hora e dizer a partir de agora eu não vou mais trabalhar porque agora encerrou e agora eu vou ler a Bíblia e vou orar e vou buscar o Senhor. Você não confia que Deus vai te dar a provisão. Irmãos, principalmente os homens, tem muita luta nessa área, porque eles são os provedores do lar. Então Satanás fala muito isso para os homens. Não, pode pegar a sua arma de guerra aí, meu filho, que você tem mulher e filho para criar. Porque se você não trabalhar dia e noite, noite e dia, você não. Querido, quem é que te sustenta? Quem é que sustenta a tua casa? É você e a força do teu braço? Ou é Deus que está com você, abrindo as portas para te dar a vitória, homem? Amém? Você precisa crer nisso. E você, mulher, nós mulheres que vivemos tão atarantada, atrás dos filhos e da família. E daí o Senhor fala assim, vai orar, vai buscar. Vai. Não, mas eu tenho que correr atrás do outro filho, eu tenho que correr atrás do outro filho, eu tenho que correr atrás, eu tenho que correr atrás. Você acha que é você mesmo que cuida? Que dá todo o livramento? Que abençoa os seus filhos? É você que faz. Pelo tanto que você corre. É isso, mulheres? Não. É o nosso Deus. Amém? E o Senhor vai mostrar isso claramente. Olha aqui no versículo de número 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, a Deus, por nós. E no versículo 8, diz que Samuel se apressa, porque havia assim uma série de leis, se você ler lá Levíticos. Eles pegavam o cordeiro, daí eles partiam o cordeiro. Um monte de coisa lá eles faziam, na hora de sacrificar algo ao Senhor. Samuel, como um homem cheio de Espírito Santo, vendo a situação, pega, irmão, bota o cordeiro lá, e não dá tempo nem de partir, põe fogo, e a Bíblia diz que ele queima tudo, queima inteiro, não tira lá o redenho, o fígado, que era para tirar lá, os negócios que era para fazer, bota fogo em tudo, e começa a orar, amém? Começa a orar, porque ele viu que o povo ia ser atacado. O ataque assim estava já acontecendo, era iminente naquela situação. Mas, meus irmãos, o impressionante é aqui, versículo de número 10. Leia lá comigo. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja, enquanto o holocausto estava sendo queimado. Mas trovejou o Senhor naquele dia, com tão grande estrondo. Amém? Irmãos, você sabe como é que Deus venceu uma guerra? Diga com o som da sua voz. Amém? Deus vence uma guerra com o som da sua voz. Os homens principais de uma nação inteira reunidos, sem armas, sem nada, sendo atacados. Mas Deus não precisa das armas. Deus precisa de um coração voltado inteiramente para Ele. E a Bíblia diz que Deus trovejou com tão grande estrondo. Meus irmãos, tem coisas lindas na Bíblia, como por exemplo, Deus envia na época de Ezequias um anjo. Aí um anjo mata 185 mil. Você conhece a história, né?
Mas, irmãos, Deus vencer esta guerra com o som da sua voz. Com o som da sua voz. Deus trovejar com tão grande estrondo, que aquele povo começa a se confundir e a se aterrorizar. Irmãos, os israelitas eram um prato cheio, sem armas, praticamente pegos numa emboscada. Esses filisteus eram homens de guerra. O que você imagina? Que eles ficaram com medo apenas do som de um trovão? Meus irmãos, é a própria voz de Deus que se fez ouvir aqui, amém? E você sabe na espada de quem que Deus guerreia? Na espada dos seus próprios anjos, amém? Deus não precisava de exército de Israel. Deus tem o seu próprio exército, amém? E Ele libera o som da sua voz. Foi assim quando Deus se manifesta lá no deserto. Deus fala assim: Moisés, santifica o povo. 3 dias aí de separação, de jejum. E eu vou aparecer e o povo vai ver. Eu vou descer aqui nesta montanha. Eu vou descer aqui no Sinai. Pode ler lá depois na sua casa. Parecia um show pirotécnico. Sinai é uma cadeia de montanhas. As montanhas tremiam. E o dia ficou escuro, e havia trovões, e haviam raios, e havia o som como de uma buzina de guerra. E Deus falou assim: eu vou falar, e o povo vai me ouvir. Deus também troveja naquele dia o som da sua voz. Eu quero que você deixe guardadinho aqui esse texto, e vamos lá no Salmo de número 29, para você ver o que o Salmo de número 29 fala sobre a poderosa voz do Senhor. Salmo de número 29. Sem uma espada, irmãos, apenas com o som da sua voz. Salmo 29 diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor é poderosa e treme o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Amém? Esta é a poderosa voz do Senhor. Deus simplesmente trovejou do céu. Simplesmente fez ouvir o som da sua voz. E a palavra do Senhor diz, vamos voltar lá? Lá no nosso 1 Samuel 7. Diz que o Senhor trovejou com tão grande estrondo e amarrou, algumas versões dizem, outras versões diz aterrou, outras dizem aterrorizou-os, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Amém? Meus irmãos, Deus vence só com o som da sua voz. Deus cria todas as coisas só pelo som da sua voz. Mas para Deus liberar o som da sua voz sobre sua vida, teu coração tem que estar como? Totalmente voltado para Ele. Amém? Você está precisando de vitória, irmão?
Você está sendo afrontado. Você está sendo pisoteado. Você está sendo atingido pelo inimigo. Não adianta você confiar no seu braço, na sua espada, na sua lança, nas suas palavras. Aí você vai falar isso, o outro fala isso, o outro fala isso. Querida, é tempo de nós voltarmos à presença do Senhor. Amém? É tempo de cada um de nós olhar, irmãos. Pensa naquela época em que o teu coração se alegrava em estar na presença do Senhor. E sabe, querido, não é só em vir aqui, é em ir lá na tua casa, pegar a sua Bíblia e orar. Qual foi a última vez que você realmente sentiu aquela presença maravilhosa do Senhor lá no teu íntimo, no teu secreto? Aquele lugar que você sabe assim que você realmente está em comunhão com o Senhor. Sabe, irmãos, às vezes a gente pergunta, irmão, como é que está a tua vida devocional? Ah, irmão, eu estou lendo a Bíblia, né? Eu estou fazendo lá o plano de leitura bíblica. Mas você vê, irmãos, que aquilo ali tem tudo, menos a presença do Senhor. Porque a pessoa vai para a presença de Deus, achando assim, que aquilo ali é aquilo que Deus quer. Deus só, então ela vai ler aqueles 4 capítulos, 5 capítulos, daí Deus vai se alegrar. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. As disciplinas espirituais, que é você ler a Bíblia, orar, jejuar, adorar, ter comunhão com as pessoas, dizem que existem 22 disciplinas espirituais. Eu, para praticar 12, transpiração, irmãos, é muita transpiração. Porque tem que ter disciplina, por isso que chama disciplina, entendeu? Porque você se determina. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você pode praticar um monte dessas coisas e não estar entrando na presença de Deus. Irmã, como não? Irmão, porque tem gente que bate no peito e fala assim, eu oro. E eu leio a Bíblia. E eu jejuo. Eu isso, eu aquilo outro. Irmãos, quando essas coisas todas são veículos, são situações em que nós nos colocamos para atrair o quê? A presença de Deus. Você sabia que você pode ler 4, 5 versículos, você pode ler um capítulo inteiro da Bíblia, você pode ler um livro inteiro da Bíblia, sem chamar Deus para aquele momento ali? Sem permitir que o Espírito Santo de Deus, que é soberano, que é teu mestre, que é o teu verdadeiro discipulador, possa abrir a boca para te falar nada naquele momento, porque você não convida a presença dele, e se ele vai te falar alguma coisa, você não permite que ele fale? Ah, porque eu leio, eu faço, Irmãos, o nosso coração é complicado. Nós precisamos adentrar a sua presença, de Salmo 100, né? Entrar com as suas portas, com adoração, em seus atos com hinos de louvor, convidando o Senhor para estar ali, amém? Convidando o Senhor. A porta da comunhão, quem abre é você e eu. Por isso que lá em Apocalipse, a hora que foram procurar Jesus lá, estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Irmãos, esse é o texto que eu falo para o Senhor todos os dias. Todos os dias no meu momento com Deus, eu falo, Senhor Jesus, o Senhor declarou que o Senhor está à porta e bate. Então, nesse momento, eu abro a porta da comunhão. E eu preciso de Ti. Vem aqui, Senhor Jesus, agora falar comigo, me ensinar, presidir esse momento. Vem aqui, Senhor Jesus. E eu tenho uma cadeira lá no meu lugar de orar, que daí é uma para mim, é outra que eu boto lá assim simbolicamente. Eu falo, Senhor, olha,
senta aqui agora e fala para mim. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a sua voz. E tem dia, irmãos, que o Senhor só quer que a gente adore. E aí eu falo assim, ai, Senhor, meu Deus, meu plano de leitura. Daí eu falo, ai, perdão, Senhor, até por pensar isso, né? Porque se é Ele quem é o Senhor, é Ele que preside, meus irmãos. Aí aquele dia só adora, só ora. Aí daí no outro dia, o Senhor fala assim, não, então agora leia todo o resto. Leia aqui que eu vou te mostrar. Leia aqui que eu vou te ensinar o que você está lendo. Amém? Quantas vezes, irmãos, eu nessa rigidez falava assim, não, mas não pode. No começo eu pensava assim, mas será que isso é o Espírito Santo falando mesmo? Não é possível, né, Anne? Não é possível. Porque não tem que ler a Bíblia todo dia, orar todo dia. Que negócio é esse que hoje eu chego aqui, só tenho, o meu coração, parece que o Senhor está falando, só leia que eu estou te mostrando, eu vou continuar te mostrando. Eu falava, não, mas tem que orar, não, como é que vai fazer? Irmãos, se é o Senhor que você está buscando, amém? Um Deus vivo, Ele fala. E é Ele quem preside. E aí você não tem aquela coisa assim de chegar nos irmãos e falar, eu oro. Ah, irmãos, eu oro. Eu oro nas madrugadas, irmãos. Eu oro tanto tempo, irmãos, que eu... Irmãos, não é nada nós, amém? Não é nada nós. É a gente se achegando humildemente na presença dEle, dizendo, Senhor, eu abro a porta. Eu falo assim, Senhor, eu abro a porta desse escritório, eu abro a porta do meu coração, eu abro a porta da minha vida, Senhor. Venha aqui, fala comigo, seu Senhor. Eu preciso do Senhor. Tem dia que Ele está quietinho, não fala nada. Mas eu sei que Ele está ali, amém? Eu sei que Ele está ali. Eu sinto só a sua presença. Sabe, irmãos, nós precisamos disso na nossa vida. Eu queria convidar você a ficar em pé. E eu queria convidar você a dizer para o Senhor, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso voltar ao lugar da Tua presença. Eu preciso trazer de novo, Senhor, para o lugar especial na minha vida. E realmente, Senhor, eu preciso confessar ao Senhor que por tantas circunstâncias, por tantas situações, eu fui deixando e deixei. Mas nesta manhã eu quero me aliançar novamente contigo com relação à Tua presença, Senhor. Eu quero valorizar novamente o Senhor que é o meu Deus, que é tudo para mim, que é a força do meu viver. Sabe, querido, precisa haver no seu coração assim uma ânsia tão grande de você pensar assim, não vai mais entrar e sair um ano eu nessa situação, não. Eu não aceito isso. Eu não quero isso para a minha vida. Não é isto que eu desejo. Apenas um vislumbre de repente da presença, alguns momentos no ano assim em que eu me aproximo, tal. Mas a hora que chega no final das contas está tudo igual. Não, eu quero algo novo. Amém? Eu quero algo novo, Senhor. Eu quero realmente vencer isso. Eu quero verdadeiramente encontrar os teus altares. Meus irmãos, a palavra do Senhor fala até as andorinhas encontraram os altares do Senhor. Fizeram lá os seus ninhos. Fala, meu Deus, eu quero ser como essas andorinhas. Eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença, Senhor. Feche os seus olhos e vá orando, colocando diante do Senhor. Essa é uma oração muito íntima entre você e Deus.
é entre o teu coração e o coração do teu Pai. É entre você e Ele. E sabe, querido, se você de todo o coração se dispuser a voltar, como disse Samuel, se vocês voltarem para o Senhor. Sabe, querido, não tenha medo, o Senhor vai te encontrar nesse caminho. Ele é que vai pegar na tua mão e falar: filho, que saudade, vem aqui e eu vou te levar para o meu lugar secreto. Eu vou te levar para essa minha sala, para essa minha presença. Eu vou te guiar. Querido, Deus deseja isso. Ele só está esperando você tomar a tua decisão. Ele só está esperando você dar os passos. Então você que deseja realmente, agora peça essa ajuda para o Senhor e fala: Senhor, eu vou começar. E eu não vou deixar para começar lá na minha casa. Eu vou começar agora. Eu vou começar agora falando para o Senhor: eu quero isso, eu desejo isso, e me ajude, Senhor, a partir de agora firmar realmente, muito seriamente esse compromisso com o Senhor, a tomar essa decisão assim, como realmente uma decisão firme do meu coração. Eu não quero só ser movido por emoção, mas eu quero ser movido pelo Teu Espírito, que eu sinto falar comigo, e eu preciso até mesmo do som da Tua voz agora já para me ajudar, Senhor, a me desvencilhar de tantas coisas que eu preciso. Creia, você nesta manhã está ouvindo, não é a minha voz, mas é o som da voz do Senhor sobre o seu coração. Então este som, esta voz do Senhor que está te chamando, ela tem poder já para quebrar grilhões, para quebrar cadeias que você sente que impedem você de dar este passo. É uma questão de você crer.